Lipoaspiração. Eu já fiz e recomendo com toda a força do meu ser. E neste momento a gente vai falar tudo sobre esse procedimento com o Dr. Rodrigo Mangaravich, que é uma grande referência nessa área e não à toa o médico que eu escolhi também para fazer a minha cirurgia. Dr. Rodrigo, me conta o que existe de mais moderno hoje nesse procedimento que é a lipoaspiração. A lipo de hoje é diferente da lipo de 10 anos atrás, por exemplo? Sim, a lipo, como toda cirurgia plástica, evoluiu, né? Medicina está sempre em processo de evolução. Cirurgia plástica também, e a lipoaspiração cada vez mais tende a ser menos traumática, né? A lipoaspiração no início era um procedimento muito traumático, era uma cirurgia muito agressiva. Hoje em dia é uma lipo muito mais controlada, cânulas mais finas, aparelhos que fazem uma vibração e vão dissolvendo a gordura. É uma cirurgia muito mais controlável do que é que se fazia 20 e até 10 anos atrás. Sangrava muito, perdia muito líquido, era uma cirurgia muito mais arriscada. Hoje em dia ela está muito mais suave, muito mais moderna. Esse aparelho que você fala que faz a vibração é uma vibração física? Eu, por exemplo, utilizo um aparelho que chama Micro-Air, é uma vibrolipoaspiração. Micro-Air. É uma vibrolipoaspiração. Ele é um aparelho que é conectado a uma rede elétrica e ele faz um movimento de vai e vem. Então o cirurgião não precisa ficar fazendo aquela força de entra e sai da gordura. Ele só orienta o aparelho e ele vai penetrando na gordura sem aquela força toda que o cirurgião fazia na lipo antiga, né? Então a gente consegue controlar muito mais os planos de gordura que a gente está retirando, o trauma no tecido é menor. Então eu achei isso um grande avanço da lipoaspiração. E isso para paciente quer dizer menos edemas? Menos edema, menos dor no pós-operatório, porque você não força tanto a gordura e a derme abaixo, que está acima da gordura, menos hematoma, mas sem tanto edema, com pouca dor, retorno mais rápido às atividades, uma recuperação mais rápida, que é o que todo mundo quer. Hoje em dia as pessoas querem operar e tá bom para a semana seguinte, para o dia seguinte. Quem será esse tipo de pessoa que quer também no dia seguinte para trabalhar? Então é isso, o retorno mais rápido, isso que é o que a gente procura, né? Fazer uma cirurgia segura com recuperação rápida para o paciente. Claro. Doutor, há um limite de áreas a serem lipadas ou de quantidade de gordura que você pode retirar numa cirurgia? Sim. O preconizado pela Sociedade de Cirurgia Plástica é de 5 a 7% do peso corporal. Então, vamos te dar um exemplo. Uma paciente que tenha 60 quilos, tá? Você poderia tirar de 5, 3 litros a 7. 3 a 4 litros, digamos assim, de gordura. É o preconizado para retirar com segurança. Dependendo do paciente, pode tirar um pouquinho mais, mas isso já começa a entrar numa área um pouquinho mais de risco. E a cirurgia plástica, como uma cirurgia eletiva, tem que ser uma cirurgia com poucos riscos. A gente tem que evitar o máximo risco para o paciente. O paciente entrou saudável para fazer uma cirurgia estética, tem que sair saudável, mais bonita. Não é um paciente que está com uma doença que você tem que entrar para salvar a vida do paciente com série de riscos para o paciente. Cirurgia plástica não. Cirurgia plástica você está fazendo a cirurgia por escolha própria. Você escolheu uma data, você fez seus exames pré-operatórios, está fazendo no hospital que tem recursos, um hospital com segurança. É muito seguro, vai dar certo. O cirurgião não pode começar a inventar muita coisa, querer tirar mais do que o necessário, fazer uma área muito extensa, isso que você falou é muito importante, sim. Não fazer lipo. Eu, particularmente, não sugiro fazer lipo do corpo todo, braço, tronco, abdômen, perna, culote, joelho, sai de lá fachada como uma múmia, ou então com a cinta no corpo todo. A área que vai ser, por menor que seja o trauma, a área a ser mexida é muito grande, então começa a dar uma chancezinha um pouco maior para complicar. Entendi. Isso que a gente procura evitar. Eu não recomendo, né? Tem alguma área específica do corpo que você não recomenda a lipoaspiração? Não, normalmente a lipoaspiração é para qualquer área, desde submento, papada, até gordurinha no joelho, braços. O que tem que ser bem avaliado, Mônica, é a indicação. Porque em determinados pacientes, em determinados locais, se a paciente tiver um pouco de flacidez de pele, você vai tirar gordura, mas vai causar um outro problema, que é uma flacidez. Uma região muito comum é essa região interna das coxas. É uma região que a pele é mais fina. Então, se o paciente tem um acúmulo de gordura grande, uma pele um pouco mais flácida,
Você pode resolver um problema, mas pode causar outro. Então, isso tem que ser muito bem orientado, muito bem explicado. Poder aspirar, você pode, mas você tem que explicar a consequência. Né? Claro. A cirurgia não é só indicar, você tem que saber a consequência que ela vai trazer também. Né? Mas quando bem indicada, qualquer área. Certo. Qualquer área. Braço também é uma área que as pessoas falam que é uma área complicada por ser muito dolorida, me corrija se eu estiver errada, e também pela questão da flacidez. É verdade? Flacidez, sim. Dolorida, não. Não. Agora, o braço, exatamente, pode ser feito, temos excelentes resultados, mas dependendo do local. Não pode fazer em toda a circunferência do braço, é mais a parte externa. Essa parte interna tem muitos vasos, tem muitos nervos importantes. Entendi. Então, não adianta querer fazer todo o braço, tem as áreas corretas que podem ser lipoaspiradas. Certo. Dolorido, não. Hoje em dia, a lipoaspiração, como eu te falei, a dor é bem discreta. O que dói um pouquinho mais é quando faz em flancos. Esse às vezes dói um pouquinho, mas é melhor ver o bolso do que qualquer outra coisa física, né? É bom estar no profissional de... Exatamente, mas bolsa é boa. Aqui o flanco dói, Flanco dá uma... é o que mais fica dolorido, costas, abdômen não tanto, fica dolorido. Eu sempre digo para os meus pacientes, você pode até, já que você falou nisso, você pode até... É como se fosse uma dor muscular, né? É uma dor muscular Você foi para academia, ficou lá 2, 3 horas fazendo uma localizada, 2, 3 dias depois você está ali, mexeu, doeu, foi virar, foi botar uma roupa, doeu. Exatamente essa dor. Não é? Mas se você está em casa quietinha, sentada, vendo TV, no computador, não está doendo. Não é aquela dor que fica ali aguda, né? Te perturbando. Né, latejando, incomodando. É uma dor controlável, né? E hoje com medicação, pós-operatório é bem tranquilo. Verdade. Doutor, como evitar aquele temido efeito de barriga de lipo? Aquela barriga que às vezes você está na praia, você olha e fala, ih, essa daí fez lipo. E não é de um jeito bom que você faz essa observação, você faz de um jeito... Como você evita esse efeito que fica tão assim artificial na barriga? O primeiro é evitar cânulas grossas, né? Tá. As cânulas de lipo têm de várias dimensões, né? Vários diâmetros. Então, as cânulas mais grossas, você tira a gordura mais rápida. Porém, você não tem muito controle, então pode ficar com várias irregularidades. Que são as ondinhas. Aquelas ondinhas, Tá. Ou então algumas depressões. Sim. Então é fazer uma lipo com toda a paciência, cânulas finas e fazer por planos. O que eu digo por planos? Nós temos no abdômen, por exemplo, o exemplo é essa barriga de lipo. Nós temos 2 camadas de gordura. Uma camada mais profunda e uma camada mais superficial, próxima à pele. O ideal é a gente aspirar bem essa camada profunda e aspirar um pouquinho a superficial também. Mas se você tira demais na superficial, ou então entra em planos diferentes, você vai causar irregularidade. Então, o ideal é fazer com cânulas finas, nos planos corretos, tirar uniforme, não tirar mais de um lugar do que do outro, senão começa a ficar muita irregularidade. Hoje em dia está se falando muito nessa lipo 3D, lipo HD, de alta definição, que você faz os contornos da musculatura. Sim. É uma técnica nova, tem muita gente me perguntando a respeito, mas não é uma técnica assim que resolve para todo mundo. Tem os problemas também. Eu, por exemplo, já peguei um paciente que fez essa técnica, não comigo, eu não faço, mas o paciente fez essa técnica, desenhou os gominhos da barriga, só que ele engordou. Quando ele engordou, ficou com gomos de gordura. Ui. Ficou feio, então ele me procurou, tive que fazer uma lipo em toda a região para nivelar, ficou com a barriga regular, é passível de correção, mas tem que escolher muito bem um paciente para fazer isso. Bom, já que você mencionou, engordar, a gordura retirada pela lipo, ela volta? Isso é mito, isso é verdade? Como funciona? Então, como eu te falei, nós temos uma camada de gordura abaixo da pele, uma profunda e uma superficial. A célula de gordura, ela não multiplica, ela só cresce. Então, se você infla, ela tem o poder de inflar como se fosse um balão. Ela inchou, engordou, inflou. E desinchou. Inchou. Se você tem um determinado número de gordura, vou te dar um exemplo muito comum, no culote. A mulher que tem culote, ela é magrinha, mas tem aquele culote. Se ela engordou um pouquinho mais, o culote cresce. Ela tem pouca gordura no abdômen, ela não ganha barriga, mas só ganha culote. Tá? Se você fez uma lipo nessa paciente, ela ficou com o corpo mais retinho, tiramos o culote. Certo. E amanhã depois ela engordar, ela não vai engordar mais no culote, ela vai engordar proporcional, porque ela tinha mais células gordurosas naquela região. Claro, que você eliminou com a lipo. Eliminou com a lipo.
Tá? Só que quando você faz uma lipo, você tem que deixar uma camada de gordura, porque senão o músculo a pele não desliza sobre o músculo, dá aquelas aderências, essas barrigas de lipo que a gente estava falando. Então, o que acontece? Essa camadinha de gordura que a gente deixa, se o paciente engordar muito, essa célula de gordura ela vai crescer também. Não vai crescer com tanta facilidade como crescia antes, porque tem menos volume de células. Claro. Entendeu? Uma quantidade menor de células. Quantidade menor de células. Então é mais difícil ocupar aquele espaço que ocuparia. Certo. Por isso que o paciente que faz lipo, eu sempre recomendo, estar sempre no pós-operatório, atenta à balança. Porque o que acontece? O paciente tem uma gordurinha aqui ao redor do umbigo, da barriga. A roupa está vestindo bem, começou a engordar, não está vestindo mais. Ela faz uma lipo, fica tudo folgado. Como fica tudo folgado, ela está lá, engordou 1 quilinho, 2, 3 e continua folgado. Mas quando viu, está engordando na perna, bumbum, braço, rosto. Mas a roupa está entrando. Quando vê, já está com um corpo diferente, que engordou um pouco mais. E as formas mudam. As formas mudam. Claro. As formas mudam, exatamente. Então, ela está sem barriga, está com a barriga retinha, está sequinha, não tem mais aquele pneuzinho, mas está mais gordinha. Então tem que tomar cuidado. Lipoaspiração não é aquela coisa que vai resolver, o paciente vai congelar o seu corpo daquele jeito. Não, tem que tomar cuidado. Seria ótimo. Cirurgiões, mesmo os mais renomados, ainda não conseguem operar esse milagre. Vamos falar rapidamente anestesia, que eu acho que é um assunto que as pessoas sempre se interessam. Sim. Que tipo de anestesia para lipo? Depende da região? Depende muito da região e depende muito do cirurgião. Não é? Tem cirurgiões que preferem fazer com anestesia geral, tem cirurgiões que fazem com anestesia, que é um bloqueio peridural, que é a mesma para cesariana, né? Que o paciente dorme, não precisa ficar participando, ou então com geral. As duas são muito seguras, né? Minha equipe, a gente prefere optar sempre pela geral, que o anestesista tem um controle melhor do paciente. Na maioria dos casos, ele tem que botar o paciente de barriga para baixo para fazer flancos. Então, a anestesia geral, assim, no meu ponto de vista, Mônica, como médico, eu acho a mais segura para todos. Se eu tivesse que tirar um dente, pudesse ser com anestesia geral, eu como médico, optaria. Também. Inclusive cáries. Poderíamos então, também fazer a modalidade. Ai, que desagradável. Então, eu acho muito seguro. Então, mas pode ser, dependendo da equipe, uma equipe treinada a fazer peridural. Na verdade, a mais segura é a que a equipe está acostumada a fazer. Claro, Em medicina, eu sou contra inventar, fazer coisas diferentes nesse momento, para testar. Claro, as coisas têm que evoluir. Mas se você fazer o que você está acostumado a fazer, é sempre muito seguro. Né? Muito bem. Então, mas anestesia geral ou peridural. E o pós-operatório, doutor? Cintas, massagens, drenagens? Sim, pós-operatório o paciente tem que ficar a primeira semana mais em casa, vai ficar com uma cinta, eu recomendo ficar com a cinta, uma cinta modeladora para segurar um pouquinho o edema, dar uma segurança para o paciente. Essa cinta o paciente fica 2 semanas direto, só tira para tomar banho. Na terceira semana eu já libero para dormir sem a cinta. E a partir da 4ª semana já libero da cinta. Isso... Claro, cada médico tem um pós-operatório. Essa é a minha rotina. Já faço isso há mais de 20 anos, graças a Deus, com muito sucesso. Então, mantenho essa rotina. Em relação ao retorno das atividades, a primeira semana também não gosto que faça muita coisa. Eu prefiro que o paciente fique mais em casa, mais descansando. Muito importante também que o paciente não é ficar em casa, não é ficar em casa de cama. Tem que andar, tem que mobilizar, porque senão vai inchar as pernas, ocorre uma estase de sangue. Então, em casa sim, mas se movimentando, não pode ficar andando na rua. Perfeito. Então, primeira semana em casa, segunda semana já começa a retornar à atividade, de forma moderada, mas já pode. Atividade física, que é uma coisa muito comum, as pessoas sempre perguntam, eu libero a partir da 3ª, 4ª semana, dependendo da recuperação. Uma lipo maior, que tira um volume maior, 4 semanas. Uma lipo menor, a partir da 3ª semana já pode. Doutor, qual a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Lipoaspiração é basicamente quando a gente retira a gordura. Né? Então, a gente vai fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Nós vamos retirar a gordura do flanco, do culote, do abdômen, determinadas áreas. A lipoescultura, você vai retirar a gordura e você reaproveita essa gordura para colocar em outros lugares. A paciente que quer aumentar um pouquinho o bumbum, ou a paciente que tem uma depressão no contorno corporal e a gente consegue realçar um pouquinho mais essa silhueta. Então, basicamente isso. A lipoescultura é quando a gente remodela, mas não só aspirando, reaproveitando essa gordura e colocando em outro lugar. Lipoaspiração você vai modelar só retirando a gordura. Basicamente isso. Muito bem, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações,
www. rodrigomangaravite.com.br. Muito bem.